Será que já está todo mundo aqui? Quais são as equipes? É agricultura... Agricultura 1, 2 e aleitamento materno. Pessoal, tem representantes aí dessas 3 equipes? Coloca aí no chat, por favor. Bom, pessoal, aqui a coisa é simples. Cada equipe vai ter 8 minutos para apresentar. Depois a gente abre para feedbacks da turma e depois os professores falam. Coisa importante, tá, pessoal? Vocês não estão sendo avaliados aqui no sentido de levar nota, tá? Então, o objetivo é vocês passarem o que vocês estão fazendo com clareza e coerência e a gente ajudar vocês nisso. A gente não espera que vocês já estejam claros e coerentes de primeira, tá? Então, pensa assim, o objetivo é vocês colocarem tudo que vocês puderem para receber feedback, para melhorar o projeto de vocês, tá? Então, a expectativa é essa, beleza? Então, fiquem tranquilos, tá? Alguém se voluntaria aí para apresentar? Acho que o grupo de agricultura 2, poderia começar. Só tem que confirmar se meu parceiro, que a gente vai apresentar 2 pessoas, também está aí, Pedro Vitor. Tá Pode certo? sim, concordo, Matheus. Perfeito. Pronto. Massa, gente, pode começar. 2 perguntas. É obrigatório ter a câmera ligada, alguma coisa assim? Não precisa. Se vocês não estiverem confortáveis, não precisa. Se quiser compartilhar aqui alguma apresentação, fique à vontade. Se não tiver Sim, vai apresentar aqui. Só um minuto. Uma guia. Peraí, veio aqui. Do início present. Ok. Só um errinho técnico aqui, 1 minuto. Pronto, compartilhar. Então, já está aparecendo mais ou menos aí para vocês? Está começando a aparecer. Pronto, apareceu. Ok, né? Então, essa vai ser a nossa apresentação. Vai começar com o Pedro. Quando ele se sentir confortável, já podemos começar. Tá certo. Galera, se tiver barulho de fundo, desculpa, tá? Porque tem criança correndo aqui e tal. Mas... Aqui também me arruma um pouco barulhento. Mas vamos começando, né? Então, bom dia, meu nome é Pedro e eu vou apresentar agora um pouco sobre a Quest 2, né, do nosso grupo, sobre agricultura. O nosso tema, né, a gente resumiu como horta em casa, mas assim, engloba toda a parte de jardinagem, seja no ambiente externo, como também interno, né, jardinagem indoor, todo esse tipo de prática, desse tipo de hobby, né. Passando agora um pouco sobre as dores, né, que a gente mais encontrou, a gente fez essa pesquisa, né, sobre as dores e os desejos, conversando com familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, e também em redes sociais, em fóruns sobre o assunto, né, sites que falam muito sobre esse tipo de hobby.
E as principais dores que a gente encontrou, citadas nesses meios, foram muito na parte da identificação de plantas. Existiam muitas perguntas sobre que tipo de planta é esse, com a foto da planta, por exemplo. Então, a identificação de plantas um problema recorrente nesse tipo de hobby. Conhecimento sobre plantas em geral, né? Porque para cada planta vai variar a forma como você vai cuidar da mesma, né? A quantidade de água, a quantidade de umidade, de sol. Então, esses conhecimentos básicos sobre a planta também era muito recorrente. Dificuldades em comprar sementes, né? Porque como a gente está tratando de um ser vivo, então muitas vezes é difícil você encontrar um local com a confiabilidade para realizar essa compra. Às vezes pode vir uma planta, por exemplo, com algum fungo, algum problema. Então, ter essa confiança na hora da compra da planta também é uma dificuldade. Aí, passando agora, algumas dores também recorrentes seriam animais de estimação. Muitos realizadores, né, dessa prática, eles acabam tendo animais de estimação, que impede um pouco que eles tenham mais plantas em casa, porque o animal pode acabar destruindo. Falta de tempo também é recorrente, né, nesse meio. Muitos não têm o tempo para poder dedicar-se a esse hobby, exatamente, por causa da nossa sociedade hoje em dia, né, existe pouco tempo. E também viagens, seja por trabalho ou por lazer, acabam também atrapalhando bastante, porque a planta ela tem que ter uma dedicação recorrente, né? Ela precisa ter ser aguada, ela precisa ter um cuidado. Então, essas viagens podem atrapalhar. Na parte dos desejos, os desejos que a gente mais encontrou na parte de compartilhar informações. Os praticantes desse hobby, eles adoram compartilhar informações, né? Vídeos, fotos sobre sua horta, ideias que eles tiveram. Também a disponibilidade de alimentos, no sentido de que eles podem produzir alimentos na própria casa, né, na parte do jardim, eles podem acabar produzindo algum tempero, algum alimento, que é um desejo muito interessante, que foi muito apresentado dos praticantes querendo produzir, né, em maior quantidade de alimentos, e a satisfação com a horta, que como é um hobby, né, a satisfação de ver a horta crescer, poder colher o que você plantou, é também um desejo dos praticantes. Passando agora um pouco sobre os artefatos muito utilizados, obviamente os mais utilizados seriam equipamentos de jardinagem, né, que são equipamentos básicos para a prática do hobby, seriam vasos, pá, tesoura, regador. Outros artefatos interessantes que a gente achou que vale a pena citar seriam receitas orgânicas, que eles incentivam a prática da agricultura em casa e também de colher os alimentos na própria casa, né, tem uma ideia mais de vida verde, né, de alimentação saudável, orgânica. E outro artefato muito utilizado seriam as fotos e vídeos. Sejam fotos e vídeos para a aprendizagem do próprio criador das plantas, né? Sobre como cuidar de suas plantas, mas também eles produzindo esses vídeos, fotos e vídeos sobre suas próprias plantas e jardins, para compartilhar com os demais. E também como artigo de decoração. Agora, passando um pouco para o meu amigo Matheus, ele vai continuar a nossa apresentação. Pois bem, resumindo um pouco o que o Pedro falou até agora, o que temos é um grupo cuja maior dificuldade é basicamente você identificar essas plantas, tal, saber realmente as propriedades dela, isso combinado com o cuidado constante que esse tem que ter, tanto ao longo do dia, quanto pode se prejudicar com a carência dos cuidados ao longo do dia, ou seja, viagens longas podem até matar esses seres vivos. Mas essa dor vem ainda a ser menor do que a felicidade que as pessoas entrevistadas sentem ao ver sua horta crescer, ao ver aquele verde florescer. E isso aí é o que podemos mais observar. O que também podemos observar é que se tem uma ferramenta que os entrevistados, às vezes, a maioria das vezes, deixam de utilizar, são os aplicativos. Então, nosso grupo pesquisou e encontrou 5 aplicativos referentes ao tema. Os 3 acima, o Plantin, o PlantNet e o PictureThis, embora cada um tenha a sua propriedade única, em geral, eles servem para você tirar uma foto de uma planta e acaba que o aplicativo diz para você qual é a espécie, o que resolve um dos problemas já citados. Desses 3, o Plantinha é que parece ter a maior nota, tanto no Google Play quanto no App Store, porém ele devia ser pago, que acaba realmente distanciando a maioria do grupo. Também podemos citar o Google Lens. O Google Lens é um software do Google, né, que você tira foto de um objeto e ele identifica ele para você. Por exemplo, pode tirar foto de um carro, ele vai dizer qual é o modelo do carro. Gostamos de citar ele porque ele também funciona com as plantas. Você pode tirar foto de uma flor e ele vai dizer qual espécie é. E por último, mas não menos importante, temos o Replant. O Replant foi um aplicativo que ganhou um hackathon da Prefeitura do Recife. Nele, você pode buscar tanto feiras orgânicas
quanto hortas comunitárias perto de onde você mora. Por exemplo, eu sou aqui do Arruda, eu entro no aplicativo, eu vou descobrir qual é a feira orgânica mais próxima de onde eu vivo. E nela já vai estar um contato de uma pessoa que é responsável por lá, já você vai poder ver fotos, assim, vai poder participar, pedir para participar também, é muito interessante, recomendo. Para além disso, né, como o Grupo Observado de Maria faz isso de maneira amadora, logicamente vem a ter gambiarras. A primeira que identificamos é o uso de redes sociais, em sua maioria grupos de Facebook. Nela, essas pessoas trocam informações umas com as outras, de forma que, por exemplo, alguém que está começando esse hobby pode pedir para alguém mais experiente dicas sobre qual terra utilizar, qual tipo de vaso, e como já dissemos, dentre o grupo observado é o mais utilizado. Para além disso, uma coisa que eu acredito muito que vocês já viram também de gambiarra é o uso de materiais recicláveis, como, por exemplo, numa horta você vê a parte de cima de uma garrafa PET ser utilizada. Isso aí é interessante porque não só ocorre de custo, mas também tem a externalidade positiva, né? Tem um ganho ambiental. E, por último, mas não menos importante, também temos os utensílios de cozinha. Você, basicamente, no lugar de comprar uma ferramenta profissional, por exemplo, um arador específico para as hortas residenciais, você pode utilizar, por exemplo, um garfo da cozinha para arar e vai ter um efeito bem parecido, assim, semelhante. Isso, outra coisa que acaba cortando custo, já que isso aí é uma atividade amadora e que nem todos os entrevistados chegam a ter o capital necessário. Para além disso, nós só vemos que isso das hortas e plantações residenciais só vai aumentar no mundo. A compra de semente por pessoas físicas no Canadá, Austrália e Reino Unido só vai aumentar nos últimos anos. Para além disso, se for procurando no Google Trends, a parte do Google, você vê se um termo está mais ou menos pesquisado, e já só vai aumentar em todo mundo. E dessa forma, a gente vê como as hortas residenciais só vêm a ser um termo a aumentar nos últimos anos, onde cada vez mais pessoas estão querendo pesquisar sobre isso e praticar isso. Pois bem, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado. Tá ótimo. Pessoal, colegas, algum comentário, perguntas para os colegas, alguma ajuda que vocês possam dar, recomendações? Eu achei o trabalho dele bem legal, Hanoia. Parabéns, turma. Tem um aspecto que eu acho que vocês têm que levar em Emanuel, só consideração. uma coisa. Emanuel, agora são os alunos. Depois são os professores. Depois a gente. Os colegas deles têm, os alunos têm algum comentário para fazer? Tem alguma dica? Gostaram, não gostaram? Acharam que está faltando alguma coisa? Ficaram em dúvida? Lembrando que o objetivo não é parabenizar. julgar, é só assim, ajudar a equipe, tá? Eu Desculpa. gostaria só de parabenizar a equipe, achei a apresentação muito boa, alguns detalhes que eu não sabia. Essa questão aí das plantas, eu não sou muito ligado, mas, por exemplo, minha mãe é. Então, foi interessante assistir, eu gostei bastante. Eu queria fazer um comentário. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a equipe, ficou muito massa a apresentação. Mas acho que, assim, é só um comentário que eu acho que seria válido colocar também algum depoimento que vocês viram de pessoas, se vocês fizeram forms, colocar o forms de onde você pegou essas informações que o público que você observou, porque é importante a gente ver que vocês estão tirando isso de alguém, sabe? Se vocês entraram na rede social e viram o que as pessoas estão falando, porque isso traz um pouco de credibilidade, não só falar, aquele grupo gosta disso, mas mostrar de onde você está tirando essa informação. Então, colocar um form que vocês fizeram, print de alguma coisa da rede social que vocês tiraram, eu acho que isso seria muito interessante para agregar. Pessoal, só uma coisa. Cria um documento compartilhado com todos os membros de cada equipe e anotem tudo que for dito aqui. Tá? Vocês podem ignorar o que for dito, mas anotem, né, e compartilhem com toda a equipe. Valeu, André, muito bom. Quem mais? Ok.
Professores agora. Vai, Manuel. Bom dia, pessoal. Obrigado, professor Cristiano. Eu tinha uma dúvida com relação à questão de barreiras sanitárias, com relação à importação de sementes, a questão da agricultura, se vocês consideram isso, viu, pessoal, que isso é importante no projeto. E basicamente isso. Massa, Manuel. No caso, para ter alguma resposta ou não? Sim, sim. No caso, a gente tentou contemplar um pouco isso, professor, na parte realmente de não ter uma credibilidade ainda tão forte na área de vendas de sementes e plantas em geral. E realmente isso é um problema, né? A gente está vendo recentemente, está tendo um problema maior disso, de sementes estrangeiras, né, chegando no Brasil. Então, realmente, uma coisa que tinha em vários fóruns e até sites, assim, sobre como iniciar nesse hobby, né? Aí tinha lá dizendo que é muito difícil encontrar lojas com credibilidade, que são poucas aqui no Brasil, principalmente se a pessoa gosta de plantas exóticas, por exemplo, que seriam de outros lugares do mundo. Então é sempre um perigo, sabe? Então, é uma problemática, realmente, como está trabalhando com o ser vivo, né? É uma das dores, mas, em geral, assim, se você fizer uma média, né? Os participantes desse tipo de hobby, que são pessoas mais idosas e tal, eu acho que elas têm já um conhecimento de onde adquirir, sabe? Eles meio que, assim, encontraram uma loja que eles há anos, já há mais de 20 anos, já frequentam e não tiveram problemas e tudo mais, então acho que essa parcela já está mais segura em relação a isso. Mas como está crescendo realmente esse hobby, então é um perigo que vai aumentando, né, com o tempo. As pessoas podem acabar comprando em Mercado Livre ou coisa do tipo, então realmente tem que ser uma segurança maior que tem que ter. Massa, Pedro. Algumas coisas que eu achei muito positivas de vocês. Assim, cuidado com a apresentação, acho que ficou bem legal. Vocês, inclusive, já tem um nome, né? Horta em Casa, e tem, assim... É massa que não veio equipe 1, equipe 2 e tal, então isso daí bacana. Agora, tem umas coisas que eu ainda, assim, quando a gente fala de dor, é algo que realmente incomoda. Eu acho que vocês vieram já muito no detalhe, em algumas causas dessa dor, nos problemas que causam essa dor. Mas eu senti falta, assim, de mostrar por que esse hobby é relevante. Por que investir nisso daí vai ser importante para o mundo? Como é que você está conectado com algum ODS? Então, e aí uma dica que eu dou é vocês irem assim, hobby é uma indústria grande. Por que hobby é importante? Tanto é que você tem um exemplo que você fala lá que o pessoal não quer pagar um aplicativo que é pago. Se é uma dor, tem pessoas interessadas em pagar. Então, dor é um negócio que incomoda muito. Então, eu sinto falta de você contextualizar a necessidade do hobby. Por que é importante você ter um hobby, em particular um hobby como plantar em casa? Então, eu sinto falta de benefícios, de coisas. Isso ajuda na saúde mental. O pessoal faz isso porque contribui com a alimentação. Tá entendendo? Então, assim, vocês já foram em problemas muito específicos, né? Mas eu ainda não fiquei, assim, convencido dentro daquela coisa de coerência com a coisa de projetão, de caramba, vale a pena investir nisso, sabe? Vale a pena investir, porque isso é uma coisa importante, isso vai gerar um impacto positivo, tá? Eu acho que vocês já fizeram uma escolha interessante que dá para explorar, mas eu senti falta disso daí. E senti falta, assim, de evidência. Eu sei que tem gente que está... Essa coisa de agricultura de casa é bom para o meio ambiente, é bom para a cidade, porque torna ela mais verde, melhora a qualidade de vida do ar. Então, tem uma série de coisas aí para mostrar que essa temática tem dores relevantes que eu sinto falta, tá? Mas, assim, normal. Isso acontece. Beleza? Não sei o que é que vocês acham disso, se faz sentido ou não, o que eu falei, entendeu? Eu também achei, pessoal, agora que você está falando, inclusive, a gente encontrou vários dados bem interessantes quando a gente estava pesquisando,
Mas eu acho que, assim, naturalmente, quando a gente estava fazendo o slide, acabou que o grupo ele foi por outro caminho, mas realmente seria muito interessante colocar, assim, tinha dados, por exemplo, da taxa de crescimento de hortas em casa ao redor do mundo durante a pandemia, por exemplo, relações com a saúde mental, que você próprio falou. Então seria muito interessante realmente a gente ter botado, agora que você está falando, é uma coisa para ser repensada realmente. E eu vou Isso é repassar para o crítico, resto do pessoal. grupo. O resto do grupo deve estar aqui, né? Não, sim, eu estou dizendo no sentido de botar Isso. no documento. Não, eu falo isso porque para você não criar uma dependência de você, entendeu? Mas assim, entendeu que você vê aqui, essa coisa de pandemia e tal, tem uma série de coisas que, mas caramba, essa área é uma área importante, tá? Que big players tem nessa área aí? Bom, mas assim, eu já falei um bocado, queria dar tempo aí para os outros falarem. Eu queria também complementar que eu sei que uma planta é um ser vivo, né? É uma criatura viva. Então, assim, a gente tende a, naturalmente, que o trabalho, né, que todo o projeto seja centrado na planta, né? Porque é um ser vivo, afinal de contas, a gente não está falando de uma coisa, né? Mas prestem muita atenção, porque o trabalho de vocês é sobre pessoas, e não sobre a planta, né? A gente já teve aqui trabalho sobre animais de estimação, e por mais que o trabalho cuidasse do animal em si, né, da saúde do animal, das questões do animal, mas o projeto, né, a solução, ela é voltada para as pessoas, e não para a coisa em si, né? No caso dos projetos voltados para animais, por exemplo, era para facilitar a vida dos donos, ou era para fazer com que a gente teve um projeto maravilhoso de uma touca para ajudar os bichinhos quando os donos limpavam a casa com aspirador de pó, né? Porque animal de estimação fica estressado com o barulho do aspirador de pó. Mas vejam, o projeto é para o dono do animal, não é para o animal. Apesar da solução ser usada pelo animal para não ficar estressado, isso é para facilitar a vida da pessoa que tem que limpar a sua casa e tem um animal de estimação. Então, eu acho muito importante que vocês não percam de vista a ideia de que o projeto de vocês é para pessoas. Durante toda a apresentação de vocês centralizaram muito a questão na planta. A planta é isso, os diversos tipos de planta, as necessidades da planta, mas quem são as pessoas que vão usar isso? Então, é fundamental que essa persona, as personas para as quais o projeto de vocês vai estar direcionado, que vai orientar o trabalho de vocês. Vocês estão criando isso para alguém usar, uma pessoa, não é a planta. A planta provavelmente é quem vai usufruir de algumas das questões do projeto, mas ele está sendo direcionado para as pessoas. Então, é muito importante qualificar bem essas pessoas, descrever bem, entender bem a necessidade dessas pessoas. As dores são das pessoas, né? E os desejos também. Então, coloquem isso na apresentação de vocês. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que vai usar a solução que vocês ainda não sabem qual é, mas que vocês estão querendo produzir para ela? Então, isso é que tem que ser central no trabalho, tá, gente? Apesar de que a planta, obviamente, né, que os diversos tipos de plantas, as necessidades dessa horta em casa, sejam aquilo que vocês vão efetivamente trabalhar. Mas sempre em vista que vocês estão fazendo isso para facilitar a vida de um ser humano, de uma pessoa, que é quem efetivamente vai trabalhar aí o projeto de vocês. Cristiano complementou esses comentários com diversas coisas aí no chat. Então, peguem as dicas aí que Cristiano já deixou para tentar ajudar nesse trabalho, tá? Mas bacana, já gostei da entrada, já entraram muito bem, já mostraram o que vem e fiquei muito contente com o resultado. Valeu, professor. André, quer fazer algum comentário? Eu estou aqui aprendendo, mas eu acho que Cristiano, inicialmente, foi a minha dúvida. Eu fiquei ouvindo o grupo e fiquei pensando assim, né? Acho que é aquela ideia, né? Você está vendendo essa ideia, por que ela é importante? Eu acho que para convencer a gente. Eu só posso comparar, assim, em relação a grupos, o que eu vi no semestre passado, ainda presencial, quando as pessoas colocaram assim, tipo, olha, eu queria fazer isso porque é importante para tal e tal e tal, e tem essa, né?
a gente imagina esse espaço. Mas no mais, fantástico. Eu acho que já quase sempre profissional aí na apresentação, na tranquilidade da fala também. E isso faz toda a diferença para quem está acompanhando. Mas é mais isso. Mais alguém? Posso fazer algum comentário também? Fique à vontade. Por favor, Claro. Deve. Eu achei interessante, né, a temática. Eu me mudei há 3 anos para uma casa e eu estou indo um pouco nessa linha, né? Eu criei um pomar, eu tenho mais de 20 variedades de fruteiras, fiz um pergolado, estou construindo um espaço de horta. No início do ano passado eu descobri as abelhas sem ferrão e tenho 6 espécies nesse momento, está começando esse hobby também. Essas coisas todas estão interligadas, né? Então, essas perguntas, né, que o Cristiano colocou, por que precisa desse hobby, né? Quem são essas pessoas? Eu também tenho o hobby da gastronomia, então eu gosto de receber pessoas em casa e aí vou lá na horta, eu retiro, né? Eu pesquiso receitas. Então, tudo isso aí, né, vocês podem tentar expandir para todo esse ecossistema, né, que envolve essa questão da horta, que é justamente conhecendo as pessoas, né, para que elas estão fazendo isso, quais são os interesses, de repente vocês expandem, né, e vai para outros pontos que podem ser interessantes. Então, assim, eu tenho lido bastante, pesquisado, e algumas das dificuldades que vocês colocaram, né, eu sinto também essas dores, né, e alguns, o que vocês colocaram, eu me vi também. Eu acho que é um tema muito interessante e vale fazer essa pesquisa, né? Para que as pessoas estão fazendo isso, quais são os interesses, de repente vocês ampliam essas possibilidades. Então, é basicamente isso. Parabéns pela apresentação. Já tem um público interessado aí. Tá ótimo. Mais alguém? A Lana quer falar? Não? Quer comentar? Não, tá tranquilo. Então vamos para o próximo grupo? Então vamos lá, Agricultura 2. Agricultura 2. Esse foi a Agricultura 2, não foi? Não, isso foi a 1, né? Foi a 1. Só uma coisa, quantas pessoas da Agricultura 1 tem aqui hoje? Quem foi da Agricultura 1, bota sim aqui no chat. Vou fazer contagem. Nova metodologia. Sim, tá bom. Então vamos para a Agricultura 2? Se o grupo da Agricultura 2 não se importar e quiserem apresentar por último, o aleitamento materno podia apresentar agora. Então, ótimo. Se o aleitamento materno quer fazer, vamos lá. Quem se dispõe já entra. Eu não sei se eles concordam, o pessoal da Agricultura 2. A gente tá aqui, qualquer coisa a gente apresenta. Eu sou indiferente. Tá, então eu vou compartilhar aqui minha tela. Fique à vontade. Só uma coisa, quem vai agora, aleitamento materno ou... Aleitamento materno. Aleitamento materno. Vocês estão vendo aí a tela? Entrou. Tá, ok. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é João Vitor, eu sou do grupo do aleitamento materno e a gente vai responder um pouco agora a Quest 2. É uma prestação um pouco mais simples do que a gente viu com o pessoal da Agricultura 1. A gente focou realmente em responder as perguntas. Sendo a primeira dela a questão dos fatos, dos eventos, das atividades que incomodam as pessoas. Então, o primeiro caso que a gente viu foi questão de problemas de saúde. A gente viu que algumas mulheres elas têm problema de cristalização do leite quando elas estão no período de amamentação pela causa do excesso da produção desse leite. A gente também viu que algumas outras mulheres elas
tem o problema inverso, né, que elas não conseguem amamentar porque elas não produzem esse leite. E um terceiro caso, que foi uma outra dor que a gente identificou, foi as mães que, apesar de não terem nenhum desses dois problemas, elas às vezes não podem amamentar por outras questões de saúde, por exemplo, alguma doença transmissível que elas podem acabar passando para o recém-nascido. Outro ponto foi o próprio recém-nascido, né? Tipo, o nascimento prematuro, porque essas crianças, quando elas nascem, elas nascem antes do tempo, né? Um nascimento geralmente abrupto, e para aumentar a chance de sobrevivência, elas precisam de alguns tipos de leite específicos. Geralmente esses leites eles precisam ser um pouco mais gordos por causa do desenvolvimento da criança, né? Que está um pouco comprometido pelo nascimento prematuro. E a doação de leite ela pode ajudar nesse caso. Um outro aspecto, saindo agora da parte da produção e da mãe e da criança em si, é mais uma questão um pouco gerencial, porque um dos aspectos que a gente viu quando a gente estava lá no Hospital das Clínicas foi a questão de tudo ser muito manual. Eles não têm nenhum tipo de automatização que eles possam utilizar de forma digital, então toda a catalogação é feita manualmente. Isso gera uma certa demora, né, tipo, na análise do leite, das doações que eles recebem, o que acaba gerando, por exemplo, descarte de leite que passa do prazo de validade, né, por ser um produto extremamente perecível. Ele só dura aí, em refrigeração no máximo 12 horas, então acaba que eles perdem muito o produto por conta dessa lentidão no processo. E um outro aspecto que as pessoas disseram para a gente foi na questão da desinformação. Muitas mães, elas não sabem como funciona esse sistema de doação. Elas não sabem, por exemplo, que elas não precisam ir até um local específico para doar, que elas podem fazer essa coleta em casa e armazenar em casa e fazer uma ligação para as pessoas irem buscar. Então, é algo que foi dito bastante, que acaba impactando no estoque em si, né? Tipo, eles não têm, as pessoas não fazem a doação simplesmente porque elas não sabem como fazer. No ponto 2, as questões que deixaram aí as pessoas felizes, que a gente conseguiu identificar, foi o próprio sentimento ali de comunidade, de ajuda que as pessoas sentem, né, as mães sentem na hora que elas fazem essa doação, porque elas acabam ajudando alguém que está precisando, e, de certa forma, isso ajuda elas também, uma ajuda mútua aí, porque no caso das mães que têm o problema da cristalização, você acaba conseguindo evitar um pouco esse problema, justamente porque você retira o excesso de leite, né? E evita também o desperdício. Tem também a questão dos bebês prematuros, que, como a gente já viu, eu já falei aqui, eles precisam de alguns tipos de leite para aumentar a chance de sobreviver, e aí isso acaba também ajudando ali na questão da mortalidade infantil. E o gerenciamento automatizado, porque isso aumentaria a produtividade do trabalho das pessoas que lidam com a parte mais burocrática da situação. Na questão de artefatos e discursos, a gente notou algumas coisas específicas aí que as pessoas usam, que é a bombinha de leite, né, para tirar o leite e evitar o acúmulo. Os recipientes eles precisam ser de vidro, então eles acabam utilizando frascos genéricos, assim, não tem nada padronizado específico. Desculpa. A tabela do crematócrito, que é a tabela lá que define, baseado no visual do leite, o quão gordo ele é, tipo, cataloga esse leite, faz essa diferenciação entre os tipos de leite. E também a própria questão do transporte para ir coletar esse leite, né, na casa das pessoas que estão fazendo doação.
E aqui a gente teve alguns discursos, por exemplo, a questão aí de não saber que o pessoal vai fazer a busca na casa. A gente falou aí com uma mãe, e ela simplesmente não tem a menor noção que isso era possível, né? A questão também das enfermeiras reclamando da demora na catalogação, a gente notou que, tipo, algumas delas ficam extremamente frustradas porque elas acabam desperdiçando o produto que já é difícil de conseguir, segundo elas. E aí, nas questões um pouco mais específicas, a gente notou essa questão que já foi comentada nos outros slides, né, que foi o que mais bateu na tecla, que foi o sistema não automatizado, a falta de comunicação e a baixa eficiência na catalogação. E nos artefatos que podiam ser utilizados, que estão sendo utilizados, né, e tem uns que não estão, a gente viu que inicialmente a gente notou lá que tipo, eles chegaram a comentar sobre alguns sistemas que podiam estar ali ajudando, mas acaba que não é produtivo porque simplesmente as pessoas não usam. A gente não tem muitos detalhes sobre esses sistemas, a gente não conseguiu esses detalhes, mas o que eles usam atualmente são banners, panfletos e um pouco de rede social ali para poder tentar disseminar um pouco a informação, mas é também bastante ineficiente a maneira que eles fazem hoje, né? E gambiarras, sim, existem bastante. A própria questão do frasco, eles não têm padrão, então eles acabam usando vidros de café, potes de conserva, para poder fazer esse armazenamento. Qualquer coisa que seja de vidro e que possa ser vedada. Eles usam também bastante redes sociais, mas, como eu disse antes, não é muito efetivo, porque eles conseguem atingir a informação, apesar de ter muita gente nas redes, ela não consegue se propagar da maneira como eles esperam, né? E atingir um grande público. A questão da régua, que é uma régua realmente física, que eles, junto com o crematócrito, eles medem lá a quantidade de gordura do leite, e para saber o valor energético dele, e eles também fazem a inspeção a olho nu, não tem nada óptico a não ser o olho humano para fazer essa inspeção mais detalhada e detectar impureza dentro do leite, por um possível armazenamento não tão bem feito. E na questão de impacto, assim, inicialmente a gente notou que era um problema bastante específico, regional daqui, a gente só conseguiu fazer essa análise realmente dentro do Hospital das Clínicas, antes da pandemia, né? Só que existe um certo potencial aí para expandir, porque a gente identificou se um hospital desse porte aqui tem um problema desse tipo, é possível que no resto do Brasil também aconteça, e dependendo da situação em alguns outros países também. Então, a gente acha que tem um certo potencial aí de escalabilidade. É isso. Obrigado pela atenção de vocês. Tá ótimo. Obrigado, Vitor. E aí, pessoal da turma? Sugestões que possam ajudar a galera, perguntas que possam ajudar a galera a evoluir aí. Oi, primeiro, parabéns, Vitor. Eu achei muito massa tua apresentação. Eu tenho uma dúvida, assim, porque você trouxe meio que 3 personas, que seria a mãe, que tem um problema de, assim, ela tem um problema de não dar o leite ou o leite ficar cristalizado, tem um bebê prematuro, e os hospitais que querem receber esse leite para amamentar outras crianças. E assim, eu queria saber qual foi o foco que vocês tiveram, qual é a persona que vocês tiveram, porque assim, ficou, durante a apresentação, um pouco confuso quem é que você está tocando na dor. Você falava primeiro que era do hospital,
Mas depois falava, ah, as mães não sabiam que podiam vir até em casa. Mas, tipo, de quem é o real problema que vocês estão tocando? Quem é a real dor das pessoas que vocês estão tocando? É o hospital ou as mães que, assim, querem doar o leite ou, assim, querem amamentar o seu filho porque elas não podem, sabe? Entendi, André. Nessa questão aí, ela era uma questão, na verdade, de via dupla, porque as mães, elas não conseguem fazer essa doação direto para outras mães, elas precisam passar aí por um banco de leite, essa coleta que elas fazem, e para isso a gente precisa ter, normalmente é um hospital que está envolvido, então não tem muito como a gente fazer essa dissociação entre as coisas. E como a gente fez essa análise dentro do hospital, ano passado, o que acontece? A gente estava na maternidade, a gente tinha lá algumas mães que tinham acabado de dar à luz, né, tipo, de ter filho, e para essas mulheres que ficam lá, geralmente as mulheres que elas ficam internadas depois de um tempo, eles conseguiam passar a informação para elas e elas ficavam bem informadas. Eu acho que foi uma coisa que faltou aí na apresentação, essa informação. Mas essas mulheres que ficavam por bastante tempo no hospital acabavam tendo conhecimento do processo. Sendo que tem as mães que elas não ficam no hospital por muito tempo, e essas aí, quando elas vão para casa, ou com o filho já, se a criança for saudável, ou simplesmente volta só para visitar a criança até ela ficar 100% para ir para casa. Acaba que no meio dessas outras questões aí mais importantes relacionadas à criança, essa informação se perde, e elas seguem lá a vida, a criança vai crescendo, e essa informação não é passada. Então, tipo, como eu falei, tipo, não tem como fazer essa dissociação. Tipo, as mães, elas precisam do hospital para poder fazer essa doação e envolver tanto as crianças quanto essas próprias mães que estão em casa, e o hospital precisa delas justamente para por causa da matéria-prima, né? Tipo, é delas que eles conseguem. Eu não sei se eu consegui responder muito bem a tua dúvida. Se alguém do grupo quiser adicionar alguma coisa. Eu acho que eu entendi, até porque, pelo fato, eu acho que você colocou lá que uma das dores, assim, pensando como um todo, é a falta de desinformação, né? Porque tanto a mãe não tem informação sobre como lidar sobre isso, né? E às vezes o hospital não consegue distribuir essa informação do jeito certo, né? Como você falou de panfletos, essas coisas assim, e acaba não chegando a todos. Eu acho que foi mais ou menos isso, né, que tentou explicar. Isso, exato. E outra coisa que eu percebi... Eu só queria acrescentar uma coisinha na resposta de Vitor. Eu acho que é muito a questão de que, nesse caso, é impossível dissociar dores do hospital de dores da mãe ou dores do bebê, porque a coisa toda está muito ligada. Foi como o Vitor mencionou mesmo, que como o hospital é um vetor necessário, você, mexendo nas dores do hospital, também vai acabar por solucionar algumas dores das mães e dos bebês. Seja a questão da mãe que não pode amamentar o bebê e precisa, ou da mãe que tem leite demais para o próprio bebê e também tem problemas por conta disso, vai precisar descartar leite e tudo mais. Então, justamente essa questão, não tem como tocar nas dores de um sem tocar nas dores do outro, independentemente de qual das personas a gente esteja focando em resolver o problema. É isso. Entendi. E outra coisa que, assim, vocês falaram de umas dores que o hospital tem, que é a régua manual, assim, eles não usam nenhum... eles só usam olho nu para ver se tem alguma impureza. Mas, tipo, existe um porquê que eles não fazem tecnologicamente, ou porque essa régua foi sempre usada, ou existe alguma coisa assim, pelo fato de eles não mudarem do jeito que é feito, sabe? Porque muitas vezes se você mudar por alguma coisa tecnológica, pode meio que, não sei, você colocar um sensor lá dentro, pode deixar esse leite... Então, tipo, meio que pensar o porquê que eles não estão mudando e sempre fazem as coisas do mesmo jeito, sabe? Pode ser A gente chegou a conversar sobre isso com uma das enfermeiras
que era responsável por essa questão aí da catalogação, e inicialmente o grande problema era realmente estrutural. Tipo, eles não fazem diferente simplesmente porque eles não têm como fazer diferente. E de todas essas dores assim que a gente analisou na época que a gente estava visitando, essa questão mais a parte da catalogação, ela era mais forte, digamos assim, porque justamente isso já acabava gerando desperdício que reduzia ainda mais o estoque que já era pequeno, tá entendendo? E esse primeiro detalhe aí é realmente estrutural, por isso que a gente não sabe exatamente como isso vai afetar outras regiões, porque pode ter lugares que estejam melhores preparados para essa questão. E a questão tecnológica em si, tipo, porque eles fazem dessa maneira até hoje, é uma questão que eu notei, assim, aí o pessoal talvez possa complementar também, que é uma questão um pouco legada. Tipo, acontecia assim, e pela falta de estrutura, falta de informação, ou até conhecimento dos próprios profissionais, acabou que foi ficando e nunca evoluiu, tá entendendo? Entendi. Massa. Assim, quando você falou assim, a falta de catalogação desperdiça leite e tudo mais, isso sim realmente é um problema que eu acho que eles querem que resolva isso de alguma forma, seja com algum aplicativo que vai catalogar de forma mais precisa, mas eu acho que assim, eu acho que você poderia pensar também se realmente essa régua é um problema deles, se é realmente uma dor, porque se eles fazem isso, sempre fizeram e sempre deu certo, não necessariamente pode ser uma dor, mas a catalogação, pelo que você falou, realmente é uma dor, então você poderia focar um pouco mais nisso, já que é algo que está desperdiçando e tudo mais, mas pelo fato, assim, da régua ou de ver a olho nu, não aparenta ser uma dor, sabe? Porque isso faz parte da catalogação. Eu não sei se ficou exatamente claro. Tipo, é um processo contínuo, e aí o que é que gera o desperdício no fim? A enfermeira ela precisa pegar frasco por frasco, fazer essa medição, tirar da refrigeração, fazer essa medição, fazer o cálculo todo usando a tabela do crematócrito. Isso tudo vai causando ali uma variação de temperatura. Recife é extremamente quente, então tudo isso eles comunicaram a gente. Aí acaba, por exemplo, durante a catalogação, o leite ficou mais tempo fora da geladeira do que deveria ter ficado. Esse leite estragou, tá entendendo? Entendi. E aí, desperdício. Massa, ficou mais claro. É um conjunto, é uma série de fatores que levam a esse final aí do desperdício. Pronto, então, uma dica eu acho que seria massa vocês colocarem como é feita essa catalogação hoje e o que está causando esse desperdício, sabe? Porque meio que pareceu que eram 3 coisas diferentes, mas agora que tu explicou, é realmente uma coisa só, e eu acho que você poderia, tipo, meio que fazer isso, explicar de uma maneira mais clara, sabe? Eu acho que pra mim, que eu não entendo o assunto, não tinha ficado claro, mas agora que tu explicou, ficou bem mais claro, tá ligado? Massa, velho. Parabéns. Entendi. O pessoal tá anotando aí todas as dicas. Parabéns aí. Professores? Parabéns. Eu acho bastante rico, assim, vocês começaram falando que a apresentação de vocês não estava boa, né? Mas vocês vejam que vocês já têm dados e evidências bem interessantes. E tem um problema aí que já está até... claro, a gente precisa... claro, no sentido de dizer, existe esse problema, tá até, né, bem documentado, vocês têm bastante evidência a respeito desse problema, né? Eu não sei se é uma boa, já logo nesse começo, não sei o que Cristiano, o André, Alan, o Roberto acham, mas eu não sei, Emanuel, se já é uma boa vocês já irem com tanto afinco neste problema. Eu acho que talvez seria interessante olhar para todos os problemas possíveis nesse ponto, né? Mas, não sei, eu acho que, assim, esse problema que vocês relataram é um problema real e ele é um problema bastante relevante, né? Então, você já tem aí uma situação bem importante para dar atenção, né?
Mas vamos lá, eu acho, talvez para contribuir um pouco com vocês, né? Às vezes é muito importante que a gente, quando a gente quer entender o que acontece em algum lugar, a gente olhar não para o lugar onde a gente está querendo ver situações, mas ver a cadeia em que ele está inserido, né? Então, assim, problemas com aleitamento materno, com leite, com amamentação e com alimentação dos bebês recém-nascidos, é sempre bom vocês realmente consultarem enfermeiras, porque são as pessoas que lidam diretamente com o problema. Então, assim, a tendência você vai, por exemplo, eu quero saber o que acontece com o bebê, eu vou tentar ver o que acontece com o bebê, eu vou olhar ver os bebês se alimentando, ou vou tentar ver qual é o problema que a mãe enfrenta, eu vou tentar ver o que acontece com a mãe, eu vou lá ver as mães, acompanhar as mães. Mas muitas vezes é importante a gente tentar entender o que acontece com essas pessoas, bebês ou as mães, através do ponto de vista das pessoas que lidam com eles. Então, as enfermeiras e enfermeiros, às vezes, vão dar informações para vocês que são vitais. Vocês já perceberam isso? Eu acho que vocês já falaram com essas enfermeiras, vocês já mostraram, inclusive, essas coisas, né? E ali vocês vão conseguir tirar uma série de informações. Com enfermeiros e enfermeiras, vocês vão conseguir tirar uma série de questões importantes. Eu falo isso por experiência própria, tá? Quando meu filho nasceu, né, no começo, ele dormia muito pouco e a gente estava muito cansado, né? Porque ele o tempo inteiro queria mamar e ele não dormia, praticamente não dormia. Ele dava 20, 30 minutos, acordava de novo e queria mamar, né? E assim, a gente teve uma sorte, eu e minha esposa tivemos uma sorte muito grande, da recomendação do obstetra, foi que a gente contratasse uma enfermeira para fazer uma orientação com a gente. Coisa que deveria ser feita no hospital, mas não foi feita. Então a gente contratou uma enfermeira especializada em recém-nascido, que foi em casa dar algumas orientações, e ela deu orientações que foram absolutamente cruciais para o bom desenvolvimento do meu filho, porque ela mostrou para minha esposa que o processo de amamentar precisava de alguns procedimentos, né, de retirar o leite que ficava empedrado nos cantos do peito, e uma série de outras questões que faziam com que a amamentação dele fosse muito mais rica. Assim, ele não estava se amamentando direito, e depois que minha esposa começou a fazer tudo que a enfermeira começou a explicar para ela, aí ele começou a ter uma alimentação muito melhor, e aí assim, ele mamava e ele dormia 6 horas direto, sem parar, coisa que não acontecia no começo. Então, quer dizer, o hospital talvez fosse o órgão responsável por dar essas instruções para, a gente chama de, acho que mães primíparas, são as mães de primeira viagem, né? E às vezes o hospital não faz isso. E aí o que acontece? Essas mães e pais, claro, carregam para a sua vida, né, uma falha que se reverte na saúde do próprio bebê, do próprio recém-nascido. Então, quando vocês conversarem com essas enfermeiras, e principalmente as enfermeiras e enfermeiros que são mais especializados nisso, em recém-nascidos, vocês vão encontrar uma série de coisas que são essenciais para o bem-estar dessas pessoas, tá? Então, usem, eu usar a palavra usem, não é usem, mas se aproximem desse grupo, que são os enfermeiros e as enfermeiras, porque eles vão ser essenciais na orientação do projeto de vocês, tá? O que mais? Cristiano? Uma complementação aí, assim, também parabéns, eu acho que foi muito boa, a temática é super relevante. Eu anotei algumas coisas aqui, assim, a qualidade da apresentação também foi muito boa. Eu só vou chamar a atenção para alguns pontos. Cuidado com, assim, a gente tem essa mania de automação. Imagina o Brasil se a gente tivesse um sistema automatizado, eficiente de distribuição de cloroquina. A gente estaria matando um monte de gente, certo? Então, a outra coisa é cuidado para ter um olhar muito focado num único cliente. Então, no Hospital das Clínicas daqui é assim, mas em todos os hospitais das clínicas é assim. No mundo, onde tem coisas que funcionam e coisas que funcionam menos, é assim também, então, muito cuidado, né? Vocês falaram algumas coisas assim, por exemplo, hoje é desse jeito. Isso é comum. Quando vocês forem conversar com as pessoas e com as empresas, elas têm um modus operandi que é aquele ossos do ofício, né? Sempre foi assim. O papel da gente é mudar. E se você conseguisse conectar, por exemplo, direto uma mãe que quer amamentar com a mãe
Uma mãe que precisa que o filho precisa de amamentação com alguém que já está amamentando, sem passar por banco de leite. Pode ser que eu esteja falando um absurdo, mas e se isso for possível? Então, assim, cuidado com essa coisa de assumir que o que é feito hoje é o certo, não muda, e o que a gente tem que fazer é automatizar para tornar ele mais eficiente. Pode ser que a coisa seja eliminar etapas mesmo do processo. Certo? Então, é muito comum, a boa parte das inovações que a gente teve foram eliminando etapas do processo que eram desnecessárias. Será que cadastrar, né, alguma coisa é o que acrescenta valor, ou ele é um processo burocrático que você poderia ter outra coisa que não é cadastramento? Ou até eliminar o cadastramento de uma vez por todas, né? Então, muito cuidado, assim, projetos que é automatizar o que a galera já faz, não são projetos tipicamente de inovação, tá? Então, cuidado só com esse olhar. Concordo com o que o André falou, assim, vocês têm vários públicos aqui. Você tem a mãe que tem um filho que precisa da amamentação, né? Você tem os profissionais envolvidos, então não é a instituição que tem uma dor, é quem é o profissional dessa instituição que tem a dor. É a enfermeira? É o diretor do órgão que cuida da distribuição? Então, assim, tentem ver quem são as pessoas, né? Reforçando aquilo que Hanoi falou para a equipe anterior, né? Então, tem o público das mães que precisam doar. Né? Sim, quem falou aí? Eu só queria acrescentar uma questão em relação a cortar etapas. Nesse caso, não seria possível porque cada bebê tem uma necessidade diferente em relação à gordura, percentual de... Enfim, questões do leite que precisa fazer um match melhor, e é o tipo de coisa que, sem passar por análise de uma pessoa que sabe o que está fazendo, não tem. Então, assim, essa questão de ligar mães a bebês diretamente sem a ponte do hospital não poderia acabar não sendo tão benéfico assim. E se existisse, veja, eu vou só especular aqui, tá? Não são soluções. Mas se existisse um equipamentozinho que a mãe lá pega, bota o leite dela, uma gota de leite no equipamento, ele analisa, vai no banco de dados e vê, olha, o bebê mais adequado para esse seu leite aqui é fulano. Tá entendendo? Eu sei que hoje eu acho que isso talvez não seja possível tecnicamente, talvez eticamente não seja possível, mas eu só estou dando um exemplo de uma situação que é responsabilidade de vocês olhar o que não funciona hoje e propor alternativas ousadas, entendeu? Ok, obrigada. Mas está claro isso daí? Quer dizer, porque quem está envolvido, e qualquer profissional, assim, qualquer pessoa, ela está tão envolvida, poxa, a gente sempre fez assim, que é preciso ter alguém de fora que vai dizer, caramba, por que eu preciso ir no banco para pagar uma conta? Por que eu preciso ir no banco abrir uma conta? Aí chegou o Nubank e fez um negócio que ninguém nunca tinha feito, sabe? Poxa, para que eu preciso estar no trabalho para trabalhar? Tu tem que vir alguém que questiona o que é sempre feito, tá entendendo? Claro que quando você trabalha com a área de saúde, é mais crítico, tem áreas que são mais sensíveis, né? Mas eu só estou dando exemplo de que vão além do que as pessoas que estão envolvidas, sempre foi assim, tem que ser desse jeito, é obrigatório que seja assim. Quando alguém disser isso, pergunte por quê. Para entender a razão que está por trás, porque isso pode dar insights para vocês, para soluções potencialmente inovadoras que sejam bem... Que mudem como a coisa é feita, tá entendendo? Talvez exatamente nesse porquê, nesse que tem que ser assim, que esteja o catch para a inovação. Né? Então, não rejeitar de primeira. Gente, a gente teve um trabalho sobre cemitérios aqui, vocês lembram, Alana? E assim, a equipe se deparou com uma situação que era o seguinte: você, para fazer um enterro, você precisa de uma funerária que é cadastrada no município, e só tinha uma ou duas, né? E eles tinham um comportamento meio mafioso, quer dizer, tudo tinha que passar por eles, e eles criavam uma situação sempre muito complicada e muito difícil para as pessoas que já estavam passando por um momento de dor, né? Quer dizer, você perdeu alguém na sua família,
E aí você tem que passar por todo um problema que era ter que lidar com uma ou duas funerárias, que são as únicas que podem oficialmente realizar o processo de enterro, enfim, cremação, o que quer que seja. E aí o que a gente estava estimulando eles, né, não sei se vocês lembram, é que, assim, se você fosse jogar dessa maneira, o Uber nunca iria existir, né? Porque para existir um Uber, os motoristas precisariam ser cadastrados como motoristas de táxi, né? Então, aonde que surge a inovação? É quando você se depara, inclusive, com uma regra, e essa regra parece que não está funcionando, né? Ela não está colaborando para a vida das pessoas. E aí vira uma dor. Então, quando vocês encontram, às vezes, até uma situação na área de saúde, que existe uma regra, ou existe um processo, e esse processo não está ajudando, né, é o momento da gente intervir, mesmo que o que a gente vai fazer não seja fácil, né? Então, assim, como o Cristiano falou, né? É um processo que precisa passar pelo hospital, porque tem uma série de análises que precisam ser feitas. Não é assim, simplesmente, eu tenho leite para doar e você quer o leite para ser doado. De qualquer maneira, quem sabe a inovação esteja justamente em você viabilizar esses processos de alguma maneira, né? Ainda que essas maneiras não sejam perfeitas, mas que elas já ajudem de alguma maneira. E aí, é claro, vai haver conflito. Vai ter conflito, porque é claro que a área de saúde vai falar, não, você não pode fazer isso. Da mesma maneira com que todas as prefeituras do planeta tiveram problema com o Uber, né? Mas tá aí, o Uber tá aí, e a gente hoje fala assim, ainda bem que o Uber tá aí, né? Entenderam? Então, e nesse ponto, procura entender. Então, é nosso papel entender o porquê que as coisas são assim, ver os gargalos, procure ver em outros lugares como é que as coisas funcionam. Por que que, sei lá, pode ser que tem outros lugares que não tem esse problema de aleitamento materno. Quer dizer, o problema existe, mas está resolvido. Pode ser que tenham outras áreas que tenham coisas interessantes, né? Porque se você olhar, vê que um problema de logística aí, né? Encontrar quem é quem, né? E rapidamente levar a solução para lá. O que é que está faltando? O que é que pode ser mudado? Tá entendendo? Mas assim, a temática que vocês fizeram, muito boa. O problema é relevante, né? Então, parabéns, galera. Uma dica, Vitor. Obrigado, professor. A gente está anotando todas as dicas aí. Fazendo as coisas, procura não gastar muito tempo defendendo, sabe? Escuta, vê, entende, né? Depois você vê o que faz com isso, porque isso pode dar tempo de outras pessoas comentarem, tá entendendo? Mas, no geral, muito bom. Parabéns aí. Quantas pessoas estão da equipe de aleitamento materno? Sim, procurem um nome para a equipe. São 12 pessoas. E obrigada pelo feedback. Quantos estão aqui? Aqui eu não tenho certeza. Bota todo mundo aí no chat. Quem for da equipe, bota assim aí. Seis, é isso? Contei 8. 4, 5, 6, 7, 8? 8. Tá ótimo. Tá ótimo. Próxima equipe, enquanto que ela está se preparando, eu vou comentar sobre isso. Vê, pessoal, cuidado só, porque há uma tendência nas equipes de dizer, olha, quem vai apresentar ou quem é o gerente, vai para a aula, depois você me conta. Isso tem um risco muito grande de interpretação, ou seja, tem dois riscos aí. Um é que vai só a sua opinião, e dois é que pode ser que a pessoa interprete errado. Então, vindo a maioria da equipe para cá, constantemente, cada um pode anotar e, olha, eu acho que foi dito isso, eu acho que foi dito aquilo, troca interpretações diferentes, né? E não bota tudo na mão, e não sobrecarrega uma pessoa só, tá? Ele tem que pegar, interpretar e explicar tudo, tá ok? O telefone sem fio, ele pode ser problemático. Bem, assim, então na primeira equipe vieram 5 de quantos? Qual é o total? De 9, 8 de 9. Não, a segunda agora foi 8 de 12, né?
De 12? Agora foram 9 de 12, a gente contou aqui de novo, e 2 pessoas realmente não puderam participar, mas vão assistir a gravação ainda hoje. Ok. E na primeira equipe foram 5 de quantos? Foram 5 de 10, se eu não me engano, professor. 10, acho que é 10. Acho que é 10. Veja, é preocupante, porque é metade da equipe que não veio, tá? Então, cuidado aí, acenda a luzinha amarela. Só para falar também um pouco sobre isso, para já dar essas primeiras, né? A gente sabe que os projetos que, quando vão chegando lá no final, são os mais problemáticos, são os que dão mais problema, são exatamente os projetos onde as pessoas não estavam presentes, tá? Então, a gente usa isso, inclusive, para orientar vocês nesse sentido. Quando a gente percebe que a parte da equipe não está presente, é porque alguma coisa está ruim no projeto. No projeto ou na sinergia das pessoas dentro da equipe. E isso, geralmente, é onde deságua situações problemáticas no projeto, tá? Então, o tempo inteiro fiquem muito atentos a isso. A equipe tem que estar presente. Quanto mais a equipe está presente, menos problemas vocês enfrentam do meio para o final do projeto. Tá legal? E aí, o pessoal de Agricultura 2 está pronto? Já podem apresentar? Sim, estamos por aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tem muito barulho? Sim. Não, estamos... Ok, Júlio? Júlio, tá por aí? Oi, só estava configurando aqui. Tá bom. Acho que já estou transmitindo. Espero estar indo certo. Peraí. Deixa Tá ok, eu só- tela cheia, né? Isso. Pronto. Podemos? Podemos. Beleza. Bom dia, pessoal. Nós somos o grupo 2 de agricultura, né? Com o tema agricultura doméstica e podemos traduzir como horta em casa, basicamente. Esses são os nossos integrantes, certo? Somos 12 pessoas, por aí. Pronto, pode passar. Bom, para iniciar a apresentação, eu queria trazer essa frase: quero estar mais próximo da natureza e cuidar de algo que pode florescer e gerar alimentos. Essa foi uma frase que a gente colheu de um dos nossos entrevistados, que nos deu o sentimento de como prosseguir. Essa frase deu base para a gente fazer perguntas mais além e sentir como é que as pessoas que cuidam de hortas em casa se sentiam a cuidar de hortas. Tá? Pode passar. Bom, a gente fez pesquisas principalmente em redes sociais, que a gente pesquisou no Instagram, em grupos, no Facebook, a gente pesquisou no Twitter, a gente também pesquisou em pessoas que a gente conhecia, que tinham hortas caseiras, e também a gente achou relevante pesquisar no YouTube, também em comentários de vídeos, porque a gente achou que lá também existiam dores que a gente poderia avaliar. Bom, nas pesquisas, a gente utilizou mapas de empatia, como esse que está mostrando na tela. A gente adotou esses métodos. Pode passar. Passa de novo. Peraí que eu tive um bugzinho aqui. Pronto. A gente também adotou o Docs para a gente reunir todas as nossas informações para que o grupo conseguisse ficar a par de tudo, de todas as pesquisas, porque foram divididas entre o grupo, né? Tantas pessoas vai pesquisar no Facebook, outras tantas vai pesquisar no Instagram. Então, a gente conseguiu, através do Doc, reunir todas essas informações. Vai passar. E também a gente produziu um forms, que a gente conseguiu um pouco mais de 20 respostas. E a gente não colocou aqui estatística nem nada das respostas, porque elas vão ser trabalhadas nos próximos slides. Vai passar. Bom, o primeiro tópico da gente são as dores, que a gente conseguiu notar nessas redes sociais, que foi, primeiro, manutenção. As pessoas conseguiam iniciar uma horta caseira, mas elas tinham dificuldade em continuar mantendo essa horta caseira, seja ela, já pelo segundo tópico ali, falta de espaço, porque existiam gente querendo criar hortas em apartamentos, em casas que já são pequenas, então ela tinha um espaço limitado. A gente também encontrou como a falta de conhecimento sobre o tópico, que também já linka com o próximo, que é não saber identificar o tipo de planta. A gente viu frequentemente pessoas perguntando:
que tipo de planta é essa? Essa planta surgiu no meu jardim, eu comecei a cultivar, ela cresceu, mas eu não sei o que ela é. Eu também não sei o que é que eu posso realizar com o fruto dela, que chá eu posso fazer da folha dela, por exemplo. A gente também encontrou dificuldades no plantio e nas pragas. A gente também viu pessoas relatando de não saber o que fazer com praga de formiga, por exemplo, que estava atacando suas plantas. A gente também viu pessoas que subestimavam esse estilo de vida, que no caso trazia benefícios, né, como uma terapia, principalmente na pandemia, que muitas pessoas começaram a adotar esse tipo de prática de horta em casa para se manter calmo, se manter e conseguir transcender os problemas da rotina dela. A gente também encontrou baixa diversidade de plantas, ou seja, era recorrente encontrar o mesmo tipo de plantas em várias postagens de hortas diferentes, de pessoas diferentes. E também a gente viu pessoas relatando que elas optam por opções caseiras em vez de opções prontas para encontrar produtos naturais e de baixo custo. Ou seja, elas têm essa dificuldade de encontrar opções de baixo custo e por isso elas optam por opções caseiras. Pode passar. Bom, também nas pesquisas a gente anotou alguns desejos. Foram eles uma horta variada e saudável, ou seja, as pessoas que continuavam tendo uma horta em casa, elas gostavam de ter a horta e gostavam de ter coisas variadas na horta. Elas também tinham como um desejo usufruir de sua própria horta no dia a dia, ou seja, as plantas que têm algum tipo de fruto, seja ele, um coentro, uma planta que produzia coentro, elas gostavam de colher aquele coentro no dia e ir lá fazer na sua cozinha, fazer o seu alimento. As pessoas que tinham horta também tinham um estilo de vida mais consciente, ou seja, ela se preocupava mais com questões éticas ambientais. E também as pessoas que tinham horta, elas se preocupavam porque ela gostava da horta na sua casa, porque ela trazia uma decoração mais viva. Ela trazia um ar melhor para o ambiente. E também a gente viu que os desejos dessas pessoas também que tinham horta era que muitas já tinham afinidade com a natureza, com esse estilo de vida, e queriam se relacionar ainda mais. Então, elas conseguiam, através da horta, ter essa melhora na relação, né? Conseguir se relacionar melhor. E também criar conexões com pessoas que têm o mesmo interesse. Então, a gente via que muitas pessoas que tinham horta, elas iam atrás de grupos, ou faziam grupos de amigos, ou iam atrás de grupos de Facebook, Instagram, etc., para se comunicar com outras pessoas, para pedir dicas e etc. Pode passar, Júlio. Bom, eu vou dar a fala agora para o meu amigo Júlio para continuar a apresentação. Então, agora a gente vai falar sobre os artefatos e discursos encontrados. A gente colocou esses 8 aqui, que são sementes, substrato, que para quem não sabe, bora chamar de solo, é basicamente onde a planta fica fixada. Adubo, a manutenção, questões estruturais, sustentabilidade, que a gente vai falar um pouquinho depois disso, autonomia, que a gente colocou isso como autonomia da pessoa, alimentar mesmo da pessoa, ela não precisa ir no mercado comprar, por exemplo, tem coentro lá plantado, então ela não precisa ir no mercado comprar coentro. E o bem-estar, que como já foi falado, tanto na questão da saúde alimentar, quanto na saúde mental, que isso foi no Forms que a gente fez, muita gente falou de questão de saúde mental, agora na pandemia, então é uma forma de pegar e esvaziar a mente na horta. Os artefatos que a gente viu que existe e que são poucos utilizados, aplicativos, redes sociais e fóruns. Esses dois a gente coloca junto porque neles tem muita informação. Pronto. O problema do pessoal não achar que tipo de planta é essa. Há aplicativos que fazem isso e esses aplicativos são bem, inclusive, bem precisos e dão informações como plantar, colher, diversas informações. E pode até parecer estranho redes sociais a gente ter colocado, porque logo no início a gente falou de onde a gente buscou as informações, que foi em redes sociais. Mas, para as pessoas que a gente conseguiu distribuir o Forms, 85% delas falaram que não participavam de nenhum grupo relacionado a jardinagem ou horticultura. O uso de sensores, também não vimos ninguém citar o uso de sensor, seja para medir o pH do solo, necessidade de regamento da planta, nada. E revistas de jardinagem, embora a revista não seja tão
difundidas mais, ainda assim há muita informação lá, desde a básica até mais avançada. Das gambiarras. O primeiro que a gente achou foi adubo caseiro. Há diversos tutoriais no YouTube explicando como fazer adubo caseiro com vários materiais, cama de galinha, eu vi. Então, produtos que você encontra em casa facilmente, porque isso volta também no ponto que a gente verificou que o pessoal que tem a horta em casa, ela tem isso não só pelo hobby, mas também por preocupação na saúde. Então, elas evitam estar procurando um adubo químico, algo do tipo. Elas querem ir no mais natural possível. O gotejador improvisado, que entra no que eu falei de sustentabilidade. Vocês podem ver aí na imagem, tem uma garrafa PET com um dosador de soro hospitalar. Coisa que normalmente para o lixo o pessoal reutiliza para ferramenta ou como suporte para plantio, como essa caçamba de ovo que agora é usada como suporte para muda. E também as soluções caseiras para pragas e fungos, que é algo, seja por custo, dificuldade também de ter acesso a controle de praga, a produtos. E, novamente, aquele ponto, as pessoas evitam estar utilizando produtos químicos, querem algo fazer em casa, simples, barato e que não venha nada químico, novamente. Oportunidades observadas. Foi o mercado de venda de sementes, e isso a gente viu nos comentários, pessoas interessadas em comprar e pessoas vendendo. A disponibilidade de conhecimento, porque a gente, embora tem muita informação, aparentemente essa informação não chega a muitas pessoas, porque as perguntas são recorrentes, perguntas do mesmo tipo, que já foram respondidas antes, que são encontradas facilmente na internet e aparentemente o pessoal repete. E a administração do espaço para a horta, que é justamente uma dor muito, muito grande do pessoal, que eu não tenho espaço, dá para eu começar, eu tenho, mas eu não consigo ter uma produção grande, então termino que não conseguindo ter a autonomia da minha horta. E a gente trouxe tudo isso fazendo algumas perguntas que a gente, para nós mesmos, que foi como ampliar a produção de pequenos espaços, como ampliar de maneira acessível o uso consciente de produtos contra pragas, evitar que o pessoal saia usando pesticida, ou seja lá o que for, de forma descontrolada. E porque as pessoas não conseguem encontrar resposta mesmo com todas as informações disponíveis. O impacto que a gente colocou é incentivar um consumo mais sustentável, o bem-estar da saúde física e mental, impacta diretamente a saúde, a alimentação saudável e melhorar a autonomia alimentar. E se vocês perguntar em escala geográfica, podemos dizer que isso vai desde aqui local, como a gente pode expandir isso mundialmente, porque plantar, você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo praticamente, desde que tenha as condições necessárias. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, angústia ou sugestão, bem-vindo. Ótimo. Parabéns aí, Júlio. Esse mês vai ser bem interessante, porque eu acho que é a primeira vez que a gente tem duas equipes que são, digamos assim, competidoras, né? Estão fazendo basicamente até eu brinquei aqui, né? O termo horta em casa, a outra equipe já usou. Inclusive como nome do... A gente não teve... Mas assim, isso não é ruim não, pessoal. Isso é bom. E isso dentro da coisa de projetão não impede vocês, inclusive, de colaborarem, de trocarem informações, tudo. Porque pode ser que vocês optem por públicos diferentes. Tá entendendo? Dentro da mesma temática. Mas agora é o espaço para a galera comentar. Queria ver muito a equipe da Agricultura 1 também comentando, né? Porque tem muito a ver aí com o projeto de vocês, né? Então, eu queria começar comentando, eu achei muito legal o trabalho de vocês, realmente. Valeu.
Perguntas, sugestões, dicas. Angústia. Eu gostaria de começar falando, então, parabenizando, né? Foi muito legal o trabalho de vocês, realmente ficou muito bom. E uma coisa que eu achei interessante também, que não teve comunicação entre os dois grupos, né? Mas assim, a gente acabou indo em caminhos bem parecidos. Então, Sim. tá vendo que realmente, fazendo a média, né? As dores, os desejos são bem parecidos que a gente encontra na internet. E eu acho que uma coisa que o nosso grupo acabou não fazendo tão bom quanto o de vocês na apresentação, a gente acabou focando muito no tempo, eu acho. Acabou que a gente meio que programou tudo para ficar em menos de 8 minutos e tudo mais. E eu acho que se a gente tivesse realmente se deixado levar mais, teria ficado um pouco mais completo também. E o trabalho de vocês também ficou realmente muito bom, só queria comentar isso mesmo. Valeu. Um comentário com isso, assim, conseguir terminar nos 8 minutos não é ruim, não, é muito bom, viu? Sim, eu focaria muito mais em falar tudo em 8 do que gastar tempo, porque vai ter momentos que vocês não vão ter assim. Tem local que a galera chega assim, ó, terminou o tempo, tchau. Não, e inclusive de refinar as próprias informações que a gente está passando. Mas quem mais, pessoal? Quem mais? Bom, então podemos passar para nós, né? Cristiano, quer fazer um comentário? André, Roberto, Ana? Eu posso, deixa eu só abrir aqui o meu documento. Bom dia, eu posso falar depois, professor? Dar um toquezinho? Sim, claro. Não, uma coisa assim é que parabéns, né? Eu acho que muito boa também a apresentação, em algumas coisas parecidas, em algumas coisas complementar o que foi a primeira equipe, né? Quando vocês falam de dor, de novo, assim, o que é uma dor dessa pessoa? Pode ser que uma dor é coisa do tipo assim, a minha planta morrer. Sei lá, a minha dor não é encontrar necessariamente o adubo, ou a coisa. Esse é o problema, é a causa. Mas quais são as grandes dores, assim? É a planta morrer? Ou poxa, eu estou muito ansioso, assim, eu preciso de algo para me acalmar, uma terapia. Tá entendendo? Ou ou é um desejo assim, eu sou aquela pessoa que só come coisa orgânica, eu não confio em nada que é feito lá fora, eu só vou confiar naquilo que eu planto. Tá entendendo a diferença? Então, assim, vão ter problemas específicos, mas, assim, eu tentaria caracterizar a dor numa coisa grande, assim, ou um desejo numa coisa grande, assim, sabe? A outra coisa é que, por exemplo, a equipe 1, ela meio que focou na questão meio que hobby, né? E aí pode ser uma pegada muito interessante, ou seja, a agricultura em casa, a horta em casa como um hobby. No caso de vocês, aí eu fiquei na dúvida, se encara como hobby ou vocês encaram como uma coisa para produção de alimento mesmo. Que inclui, pode ser uma diferenciação interessante entre as duas equipes, né? Mas é mais uma dúvida que ficou. Sim, posso comentar? Pode responder? Sim. A gente também não deixou muito claro até entre a gente, porque a gente não quis focar onde caminhar ainda. Então, deixamos mesmo aberto na possibilidade de, se a gente trazer uma solução futuramente, que ataque tanto o pessoal pequeno, como isso possa se escalar para uma produção bem maior. A questão do espaço mesmo, que foi muito observado. Isso, hoje mesmo, você vê, por exemplo, a Holanda, que faz uma produção massiva em pequenos espaços. Então, a gente estava com a ideia, mais ou menos nisso, de tentar abranger um pouco mais. Pronto. Deixar aberto as possibilidades. Nesse ponto, pessoal, para projetão assim, foco é bom. Abranger demais é ruim, tá? Ok. Então, tomem decisões, porque assim, você tratar uma pessoa que quer produzir para si próprio é diferente de quem quer produzir, por exemplo, para vender. Tá entendendo? Então, e é importante caracterizar quem é essa pessoa. Mesmo que depois você, assim, se vocês forem continuar o projeto depois, forem dar
forem dar continuidade, vão aparecer outros clientes, vão aparecer outra oportunidade. A gente está muito preocupado em projetão, qual é a primeira? Você pode até dizer, tem potencial de tal, mas o nosso foco é esse, tá entendendo? Outra coisa, vou dar um exemplo de coisa assim, quando vocês falaram das gambiarras, me pareceu que o adubo e o gotejador não eram gambiarras, porque o público queria isso, sabe? Eu quero fazer meu próprio gotejador por uma questão de sustentabilidade e tal. Então, gambiarra é algo que você não quer usar, usa porque não tem jeito e reclama daquilo ali, tá entendendo? Então, eu uso o WhatsApp para montar a minha agenda aqui, mas pô, é muito ruim porque daqui a pouco eu perco a conversa, tal. Então, e é por isso que o público-alvo é importante, tá entendendo? Porque se o público-alvo são aquelas pessoas que querem fazer as coisas em casas, isso não é gambiarra. Se é uma pessoa que quer, tipo, eu quero tudo bonitinho, automático e tal, mas eu não tenho dinheiro para pagar, aí é gambiarra. Tá entendendo que as coisas mudam de papel, dependendo do contexto, dependendo de quem é o usuário e o cliente. Sim, não, com certeza. Eu achei massa esse negócio também de vocês com a oportunidade de mercado em venda de sementes, né? E também aquela outra que você falou, né? Quer dizer, de como usar melhor os espaços e tal. Então, é por isso que assim, é importante vocês escolherem um público relevante, né? E focar nele. Tá entendendo? Ok. Eu vou focar em pessoas que querem ter horta em apartamentos, em apartamento. É diferente de quem tem uma casa com quintal, por exemplo. Tá entendendo a diferença? E pensa assim, no futuro eu vou ser o melhor do mundo nisso. E pensou em tal coisa, eu sou o melhor. Tá entendendo? Mas assim, parabéns, muito bom. Inclusive assim, podem vocês duas equipes interagirem, não tem problema nenhum. A respeito de projetão, ao contrário de outras disciplinas que você não pode trocar informação, pode trocar material, pode trocar até partes do projeto, se vocês quiserem, né? Desde que esteja claro e desde que os produtos sejam inovadores. Beleza? Parabéns, okay. Galera. Mais alguém quer falar? Tem um ponto que eu acho que é legal, aí eu volto de novo... considerar, desculpa, né? Manuel, desculpa, Manuel, mas eu acho que Marcílio tinha pedido primeiro, logo quando eu fui falar. Beleza. Eita, foi. Estão me ouvindo? Então, né? Parabéns aí pela apresentação, muito bom. Eu só, como sugestão, não sei se é pertinente diretamente, vocês já ouviram falar da agroecologia, né? Que é a ciência que ela tem esses princípios básicos ecológicos, né? E tanto para estudo como tratamento, de criar esses ecossistemas aí com relação a um ecossistema produtivo, né? Com relação à agricultura. E algo que seja sustentável, que tenha, eu posso dizer assim, seja socialmente justo, economicamente também, principalmente nesses tempos de tão poucos recursos. Não sei se vocês já olharam essa ciência. E é bem pertinente também com relação a você fazer uma horta em casa, ou se já pensaram também até na questão de inovar com com a situação de fazer uma capitalização em torno disso, né? Juntar pessoas, Não, isso a gente não tinha visto, não. É bem interessante porque... Tu vai falar mais algo? Oi, tá me ouvindo? Tô. Foi mal, cortado. Desculpa. E aí fica interessante com relação a pequenos espaços, né? Você fazer uma agricultura com pessoas em pequenos espaços, de apartamento, ou seja, dentro de uma casa. Eu acredito que seja bem pertinente também, porque elas podem até negociar entre si, dado em vista que hoje em dia ninguém gosta de se alimentar com alimentos com defensivos agrícolas. E isso realmente é bem produtivo e a agroecologia ela deixa um espaço muito grande em um ambiente muito grande até para você pensar nisso e muito mais, né? Capitalizar até o que você está gerando ali para a sua família, vamos dizer assim. Massa. Vou dar uma olhada nisso que tu falou. A gente não tinha visto e valeu pela dica. Vai, Manuel.
Fala, pessoal. Tem a questão aí que eu acho que não sei se é pertinente levar em consideração esses problemas quanto à toxicidade, problema de uso medicinal. Aí reforça aí de novo essa questão das barreiras de segurança biológica, né, que tem que ter. E faço uma pergunta também, se vocês pesquisaram a questão da logística desse tipo de iniciativa. É complicado, não é? Logística tem questões relacionadas à temperatura, tem relacionadas à umidade, entendeu? Estraga, não estraga. Então, de repente, isso pode ser levado em consideração, se for pensar em ser distribuidor ou não. São aí alguns desafios aí que eu acho que vale a pena vocês ponderarem também. Sim, sim. Essa questão mais logística a gente não viu porque, como já tinha falado, a gente terminou deixando aberto demais, então não ficou um foco claro de que caminho vamos seguir para observar, mas é um ponto bem importante a se observar. Posso fazer mais alguns comentários também? Deve. Bom, eu falei que eu entrei um pouco nessa coisa de produção, né, de alimentos. Depois fiquei pensando, né, até antes da apresentação também da segunda equipe, e aí algumas colocações, né, algumas perguntas. Alguma das equipes chegou a identificar alguma relação, por exemplo, né, entre as pessoas interessadas nessa produção de alimentos com pessoas que adotaram regime vegetariano ou vegano, por exemplo, né, que isso é uma coisa, pelo menos aqui em Fortaleza, crescente, e pode ser algo muito interessante, né, se vocês identificarem uma relação muito próxima, forte, né. Eu, por exemplo, sou vegetariano, né, e também frequento alguns restaurantes veganos, então, falei que eu gosto de cozinhar, né, eu tenho fruteiras, por exemplo, eu pesquisei receitas de como utilizar o caju, né, como carne alternativa à carne, né? Então, de repente, pode ser um caminho, já que são duas equipes, né? Vocês tentarem expandir, e pode ser um público interessante, né? De vocês focarem um pouco nessas ideias também. Outra coisa que você falou de gambiarra, coisa do adubo, né? Tem esses conceitos de economia circular, né, que tem algumas palavras-chave que são interessantes, são a questão do lixo, né, a composteira, né, que é também uma coisa que é muito discutida, né, com pessoas que estão entrando por esse caminho, de você aproveitar o seu lixo orgânico nessa composteira e gerar o seu próprio adubo, né, então você reaproveitar tudo. E aí alguns conceitos, né, como eu falei, economia circular, o conceito de slow food, eu não sei se vocês pesquisaram sobre isso, não lembro quem criou esse conceito, mas foi um contraponto ao fast food, né, de você produzir de uma forma lenta e uma escala menor e fazer parte do processo, né, acho que dentro desse conceito de slow food tem várias ideias interessantes, então vale a pena dar uma olhada, né. É isso, tudo que envolve sustentabilidade, eu acho que quem procura isso tenta incluir todos esses aspectos, né? Então acho que vale pesquisar um pouco sobre isso. Pode gerar algumas ideias. Obrigado pelos pontos. Essa questão mesmo do vegetarianismo, veganismo, foi algo observado enquanto a gente pesquisava. Você via muita gente, eu vi inclusive gente recomendando hambúrguer não de carne, hambúrguer vegetal, acho que seria o nome. E também pessoas que estão em grupos relacionados ao veganismo ou vegetarianismo. Então, é algo que está associado com essas pessoas que pesquisamos. Ô, Roberto, muito massa aí as dicas. Um dos valores do grupo da gente, de professores, é a irreverência. Eita, todo vegetariano tem que dizer que né? Não pode perder a oportunidade. Tirando... Por aí. Mas massa, muito bom. Muito bom mesmo.
Gente, eu complementaria só dizendo que as questões que eu comentei com o grupo de Agricultura 1 também são válidas, né? Se atentem para as pessoas, né? Prestem bastante atenção na questão de quem são as pessoas para qual esse projeto é destinado, né? Ou será destinado. E conversem profundamente com essas pessoas, né? Porque por mais que o assunto seja a horta, o projeto não é para a horta, é para a pessoa que vai usufruir dessa horta, né? Então é super importante que vocês conheçam. O segredo para todo bom projeto é conheçam as pessoas. Se você conhecer bem essas pessoas, você vai fazer uma coisa muito adequada para elas e isso vai ter relevância e essas pessoas vão adotar o projeto e esse projeto vai ter sucesso. Então, talvez o elemento central de todo bom projeto são realmente as pessoas que vão usufruir dele. Conheçam bem essas pessoas, tá? Mas parabéns para todos os grupos. Começamos muito bem, né? Eu diria, né? Sim, concordo. Pronto, vamos retornar lá para a sala 1. Vou colocar aqui no chat de novo para vocês terem o endereço da sala 1, para ficar bem fácil isso. Cadê aqui o meu chat que desapareceu? Então eu vou parar aqui a gravação, vamos todo mundo voltar para lá e se reunir com todo o grupo. Tchau, pessoal. Parabéns.